Hoje vamos falar sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível, um filme que aborda profundamente questões relacionadas à saúde mental e possivelmente à ansiedade social também. Vamos explorar juntos essa história? Bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a psicóloga Juliana Bueno e vem comigo para mais um vídeo. Como esse filme contém assuntos sensíveis, eu gostaria de avisar vocês que contém gatilhos, especialmente questões relacionadas a Abu e a Su também. Então, se isso é um gatilho para você, recomendo que você não assista esse vídeo. O filme, ele é baseado no livro de Steven Chbosky, que possui o mesmo nome do filme, As Vantagens de Ser Invisível. Ele conta a história de Charlie, que é o protagonista, um jovem adolescente que está enfrentando diversos desafios emocionais. Já aviso que contém spoilers aqui nesse vídeo. Logo no início do filme, a gente percebe que já as coisas não passam bem ali com o Charlie. Ele está indo lá para o seu primeiro dia de aula no ensino médio. No início do filme, a gente já tem uma cena dele escrevendo. É uma espécie de diário, de carta para alguém, isso também não tá muito claro, mas ele escreve sobre o que ele sente. E ele não costuma compartilhar isso com outras pessoas, nem com seus familiares. Já no início do filme a gente percebe o quanto que o Charlie estava se isolando, porque claramente ele não tem amigos. E ele inicia o ensino médio ali, só conhece uma pessoa, uma colega do fundamental, só que essa pessoa não fala com ele. E tá claro que no ano anterior aconteceu alguma coisa difícil para ele, tanto que um dos professores, o professor de inglês, ele sabia de que o ano anterior foi difícil para ele por algum motivo, e ao longo do filme a gente descobre que o melhor amigo dele tirou a própria vida. Então o Charlie, ele parece se sentir muito deslocado ali na escola. Ele começa a sofrer bullying também por parte dos colegas veteranos ali. Tem até uma aula específica em que o professor faz uma pergunta, ele sabia a resposta da pergunta do professor, ninguém na turma sabia, mas ele não conseguia levantar a mão. Ele apenas escreveu no caderno. Ele sabia a resposta, mas não levantou a mão. Isso é muito comum. Pessoas com ansiedade social, né? Você se identifica com isso também? Eu, particularmente, me identifico. Passei muito por isso na escola ou na faculdade também. Além disso, teve até uma cena específica em que ele estava utilizando medicação. Então a gente já vê que ele estava em tratamento de alguma coisa que ele estava passando. Também comia sozinho na escola, mas ele tinha uma aula em comum com um veterano, se chama Patrick, e ele se identifica com esse aluno ali, veterano, e no campeonato, por eles terem até uma aula ali em comum, eles tinham um trabalho em grupo em comum. Então lá no campeonato, de futebol ali que estava acontecendo na escola, ele viu uma brechinha, ele foi ali uma pessoa ativa em iniciar ali uma conversa com o Patrick, em conversar, aproveitando o gancho lá do trabalho em comum que eles tinham. Ele aproveitou uma oportunidade ali para chamar o Patrick. Então eu achei muito legal, porque assim, ele estava sofrendo bullying, o Patrick também sofre bullying na escola, então houve uma identificação ali, mas apesar disso que ele estava passando, se sentir tão deslocado, ele conseguiu encontrar alguém que tinha coisas em comum e ele teve essa iniciativa ali de cortar talvez um ciclo evitativo, E a gente sabe que na ansiedade social isso é muito importante, essa questão da gente romper esse ciclo, porque é só assim que a gente vai se colocar em oportunidade de conhecer outras pessoas. E se ele não tivesse dado esse passo aí, o filme talvez não desenrolaria como desenrolou, porque a partir daquela amizade muitas coisas começaram a melhorar ali na vida do Charlie.
ele começou a evoluir muito ali na ansiedade social dele. Eu digo que ele possui ansiedade social, mas assim, não é claro no filme se ele tinha o transtorno de ansiedade social, mas a gente vê que haviam possivelmente outros tipos de questões ali acontecendo, talvez o estresse pós-traumático, vou falar sobre isso, mas são hipóteses que eu fui levantando, né, conforme fui assistindo o filme, porque ele tem comportamentos, tinha ali estilos de enfrentamento que são muito parecidos com o que a gente vê na ansiedade social. Então, a partir dessa amizade com o Patrick, ele conheceu a Sam também, que se tornou ali uma amiga e uma pessoa muito importante para ele também. Ele se apaixona por ela, mas dá para ver assim o quanto que o Charlie ele tinha um estilo assim muito passivo de se comunicar, de se comportar. Tanto que após ali o campeonato, assim, uma forma de tentar agradá-los e tal, ele mesmo pagou ali o restaurante, da alimentação de todo mundo, dele, do Patrick e da Sam, ele pagou. E também numa conversa ali, ele mente que conhecia tal banda que eles tinham mencionado, mas na verdade não era uma banda, era uma loja de discos. Então, dá pra ver que ele buscava assim uma forma de agradá-los para conseguir ali se encaixar naquele grupinho de alguma forma. E isso é muito comum em pessoas com ansiedade social, né? Às vezes a gente deixar outras pessoas nos explorar pra gente tentar se encaixar ali, pra gente tentar fazer amizades, não colocando limites nas relações, né? Mas isso foi mais no começo, assim, do filme, ali naquelas primeiras cenas que isso aconteceu. Depois, ainda bem que esses colegas aí que estavam fazendo não eram pessoas aproveitadoras, então ele conseguiu, assim, criar um relacionamento muito, assim, legal e que ajudou muito ele durante o filme a evoluir nas questões dele. Isso também aconteceu em outro momento na vida amorosa do Charlie, em que uma das colegas ali do grupo pediu para sair com ele, ir pro baile com ele, participar ali de um evento, um baile. E aí, mas ele não conseguiu dizer não, ele não tinha nenhum sentimento por ela, mas ele não conseguiu dizer não, e ela acabou considerando ele um namorado, mesmo sem ter tido ali um pedido oficial da parte dele ou dela, né? Então, a partir dali, ele estava namorando sem nem querer estar naquele relacionamento. Esse filme, assim, além das questões do Charlie, aborda muitas outras questões relacionadas aos outros personagens, né? Justamente como a irmã dele, que estava num relacionamento abusivo, a tia Ellen também, que é a chave para muito das dificuldades ali do Charlie, né? Mais pra frente eu vou falar um pouco, mas ela também, a tia Ellen, que era a tia do Charlie que faleceu, ela também passava por isso. E essa questão também, né, que eu mencionei, que ele começou a se apaixonar pela Sam, mas ele não conseguia expressar isso, ele não contava para ela, mantinha isso em segredo. Essa questão de relacionamento abusivo também acontece com a Sam, que ele presencia aí desde sempre, ela se relacionava com pessoas que eram abusivas com ela. E ele se perguntou uma vez, nossa, por que as pessoas legais acabam se relacionando com pessoas ruins? Ele até pergunta isso pro professor de inglês, que foi um apoio assim muito grande pro Charlie durante o filme. Por que pessoas legais escolhem pessoas ruins para namorar, né? E ele respondeu, professor, né? Aceitamos o amor que acreditamos merecer. Mas aí o legal foi que ele perguntou se ele poderia mostrar para a pessoa que ela merece mais, né? E aí o professor respondeu, nós podemos tentar. Então foi isso que também foi acontecendo ao longo do filme com relação ao Charlie e a Sam. Então assim, no início do filme, ele demonstra muitos sinais assim que ele sofria de uma ansiedade social e era muito difícil para ele se relacionar com as pessoas. Mas a gente vai entendendo como que ele acabou desenvolvendo isso.
que tinham outras questões por trás. A ansiedade social parece que foi uma comorbidade, foi uma consequência de outras coisas muito complexas que aconteceram na vida dele. Tanto que em alguns momentos, em diálogos, a gente vê que ele fala com o irmão dele mais velho, falando que ele ainda tinha alucinações, mas quando aparece ele estava conseguindo se livrar rapidinho dessas alucinações. E ao longo do filme a gente percebe que o Charlie ele tem flashbacks, ele vai tendo flashbacks do passado dele na infância com a tia. Aparecem várias cenas assim da tia com ele falando: ah, esse vai ser o nosso segredinho, ah, eu vou te dar um presente, coisas nesse sentido, e a gente fica confuso, né? A gente, no início, pelo menos, assim, a primeira vez que eu assisti, eu acreditava, assim, que a tia, e ele mesmo demonstrava muito, assim, apreço pela tia, e que eram, assim, memórias boas dele, assim, no passado com a tia, que ela fazia coisas para agradá-lo, e o quanto que ele tinha um apreço pela tia. Boa parte do filme a gente fica confuso, por que ele tem esses flashbacks? É porque ele tá com saudade da tia que faleceu no acidente de carro? Sim, uma coisa que me fez refletir também é que eu lembro que o pai dele, assim, lá no início do filme, falou que uma ótima forma de você fazer amigos na vida real seria sendo você mesmo. Ele sofria bullying por ele ser ele mesmo ali, né? Ele era zoado por ter um fichário na escola, por assim, ser considerado um nerd, algo nesse sentido. Mas é algo que eu refleti, que também foi transmitido no filme, é que às vezes a gente só tá no ambiente errado e a gente só está com as pessoas erradas, sabe? Porque quando ele conheceu o Pat, que é a Sam, e todo o grupinho dos deslocados, parecia que ele estava sendo aceito finalmente e amado por ele ser quem ele era, e admirado por ele ser quem ele era. Então, às vezes, a gente só precisa estar no ambiente certo, com as pessoas certas, que a gente vai conseguir ser a gente mesmo e perceber que tá tudo bem a gente ser a gente mesmo, sabe? E que a gente não precisa mudar isso, a gente só precisa deixar a gente ser a gente, me dar a chance da gente ser a gente mesmo, pra gente encontrar pessoas que também são como nós. E aí a gente conseguir se relacionar com essas pessoas e se sentir incluído de alguma forma por a gente ser quem a gente é. E não, assim, tentar mudar quem a gente é pra poder se encaixar em alguma coisa. Eu tô falando enquanto eu lembro das coisas, tá, gente? Então, se ficar confuso, vocês me falam. Além das questões, né, de ansiedade social que eu tô trazendo, possivelmente ele também passou por um quadro depressivo, porque parecia que ele já não estava fazendo coisas que ele gostava de fazer, enfim, estava se isolando excessivamente ali por conta da morte, né, do seu melhor amigo. Mas além dessa questão aí do quadro depressivo, que parece que aconteceu anteriormente, talvez ali ao filme, né, ao início ali do filme, também a questão do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que provavelmente estava acontecendo ali com ele. Por que eu também levantei essa hipótese? Justamente pelas questões dos flashbacks que ele tinha ali da infância, e parece que nem ele mesmo, assim, entendia o que tinha acontecido com ele com relação à tia, porque como eu falei pra vocês, no início ali, parecia que era uma saudade, mas depois a gente vai entendendo que algumas coisas que o Charlie começa a passar ali, principalmente quando ele começa a se relacionar ali, tem uma cena específica que eu vou comentar com a Sam, que aí traz mais flashbacks dele no passado com a tia. Isso demonstra, né, que tinha talvez memórias reprimidas ali de um trauma relacionado à tia que ele passou e que estava reprimido, né? Ele não tinha acesso àquilo, justamente por ser tão pequeno quando aconteceu, que ele não tinha ferramentas internas para lidar com aquilo. Então é como se ele tivesse guardado ali numa caixinha, mas os flashbacks acabam voltando
né? E tinha um apelo emocional muito grande. E no TEPT é isso que acontece, né? Algo involuntário, fica vindo essas lembranças, seja em sonhos, pesadelos que a pessoa tem, seja como se fossem pensamentos intrusivos dessas lembranças que ficam surgindo, como se a pessoa estivesse revivendo aquilo de novo. E tem uma repressão assim muito grande sobre essas memórias que ele chama, eu acredito de alucinações. O que ele chama de alucinações no filme seriam essas lembranças, né? E ele fazia o possível para reprimir, para assim, todos os esforços para evitar pensar naquilo. Isso também chama atenção, né? Se assemelha à questão do TEPT. Por mais que ele tivesse reprimindo de alguma forma o que aconteceu com ele, aquilo o afetava profundamente, muito provavelmente. Surgiu a comorbidade da ansiedade social devido aí a esse TEPT, né? Ao que aconteceu, ao trauma que ele vivenciou, né? Na verdade. Então, talvez por se sentir um desajustado, se sentir um estranho, um deslocado, pode ser também por algumas crenças que ele formou dele mesmo por conta do que aconteceu. Por quê? Porque, assim, no filme sugere que ele sentia muita culpa pela morte da tia. E ao final, né, ele até, assim, numa ligação com a irmã, revela, né, que talvez ele quisesse que ela morresse, que a tia morresse. Porque ao mesmo tempo que ele tinha um carinho muito grande por ela, que ela talvez até o manipulou para isso, né, ele sentia muita raiva, porque com os flashbacks, ele foi entendendo o que realmente aconteceu, que não era legal, não era certo aquilo que ela estava fazendo com ele. E a raiva que ele sentia, né, também da sua tia, até na infância. Até se sentiu culpado, porque ele desejava que ela morresse, e ela finalmente morreu, e ele ficou com aquela culpa, né? Então ele pode ter desenvolvido crenças muito negativas sobre ele mesmo, e aquilo fazia não conseguir se relacionar com as outras pessoas, ou justamente por ter vivido assim, a hipótese, né, o que sugere, até uma suposição aqui, isso não tá 100% claro no filme, mas parece que ele sofreu um abuso da tia dele. Então, pessoas que passam por isso também têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas por ter dificuldade de ter uma conexão emocional, de confiar nas pessoas por já ter sido violentado numa relação, né? Então, assim, parece que a ansiedade social surgiu como uma forma dele se proteger, de evitar que isso aconteça de novo, não se relacionando, não se conectando com outras pessoas. Pelo menos de uma coisa muito ruim acontecer, enfim. São hipóteses aqui que eu tô levantando, isso não é 100% certeza, né? Também não li o livro, talvez no livro outros pontos ficassem mais claros, mas as hipóteses que eu acabo levantando aqui. Então, assim, né? Não vou falar todos os pormenores, assim, do que aconteceu no filme. Porém, teve uma cena específica da Sam e do Charlie. Ela revela, né, que ela percebe que o Charlie gosta dele, enfim. Pergunta por que ele nunca pediu ela em namoro, e ele diz o porquê. E aí eles têm uma intimidade maior nesse momento, né? Esse beijo tem uma intimidade maior. E aí um flashback do rosto da tia aparece. Então sugere, né, que aquele momento de intimidade lembrou alguma coisa que ele vivenciou com a tia. Algo que ele percebeu que não era certo, não era para ter acontecido aquilo. Então, ele até sente um desconforto grande, né, no momento que esse flashback surge. Então, parece que assim, ao longo dos flashbacks que ele vai tendo sobre o que aconteceu na infância dele, ele vai entendendo que a tia dele não era uma pessoa tão boa assim. Muito pelo contrário. Ao final do filme, como seus amigos eram veteranos, estavam se formando já no ensino médio, iam para a faculdade, então todos iam se mudar, iam mudar de cidade. Então ele teve que se despedir dos amigos. Então, por esse afastamento, né, dos amigos, e depois que ele finalmente conseguiu revelar seus sentimentos pra Sam, ela vai embora, né? Ele fica muito mal, ele piora muito. Os flashbacks só ficaram piores. Tudo tava muito se misturando, os flashbacks com as coisas que ele tinha vivido ali com os amigos, enfim.
aquelas coisas começam a se misturar e ele tem uma crise. E nessa crise, ele viu uma faca. Então, provavelmente ele tentou contra a própria vida ou se lesionar. Então, foi algo que não ficou tão claro, corta a cena, mas parece que foi isso que aconteceu. Até surgiu um flashback. Parece que a tia dele também fazia isso, também se machucava. Isso que aparece uma imagem com zoom no pulso dela. Então, já que ele tinha ligado para a irmã, né, quando ele estava nessa crise, a irmã já mandou policiais ali na casa, então eles conseguiram salvá-lo e aí ele acorda no hospital, ele tá internado. E uma profissional tá com ele, parece ser uma profissional de saúde mental, seja psiquiatra ou psicóloga. E ele pergunta onde eu tô, e ela explica onde ele tá, e que ele tava falando que eu tava dormindo, sobre a tia Ellen. E ele disse que tava tendo alucinações e que ele só queria que ela ajudasse ele a fazer parar, né? Como fazer parar essas alucinações. E aí ela insistiu para ele contar para ela o que realmente estava acontecendo, que talvez ele nunca tivesse contado para ninguém, o que estava desencadeando ali aquelas alucinações. E assim, de novo, ele estava tendo um pesadelo, né, com a tia Ellen. Então isso sugere de novo, né, ele estava tendo um pesadelo de um episódio traumático que sugere TEPT, né? Parece que finalmente ele consegue contar pra doutora ali. E só que corta a cena, né? Não diz, ele não é revelado o que realmente ele disse pra doutora, mas depois aparece uma cena da doutora contando pros pais dele o que ele tinha contado pra ela e eles ficam em choque. Então, muito provavelmente alguma coisa muito ruim que ele passou com a tia Ellen. Frase muito bonita que a doutora disse pra ele foi a seguinte: não podemos escolher o passado, mas podemos decidir o nosso futuro. Eu achei isso muito legal. E o Charlie mesmo disse: encarar o problema dessa forma estava o ajudando, né, a pelo menos começar a tratar melhor do problema. E parece que ele iniciou um tratamento ali, ele estava indo ver a doutora com uma regularidade, acho que ele estava fazendo terapia. E ele foi melhorando, ele foi ficando assim bem depois disso que aconteceu, foi ficando assim mais sociável com a família também, não tava se isolando menos. E de vez em quando ele se encontrava com os amigos. E ele, assim, no final ele fala algumas coisas, mas ele fala muito de viver o presente, de viver o momento presente, porque como se a memória fosse uma memória, mas o agora é o agora, você tá vivendo o agora. E tem muitas coisas boas no agora. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, assim, uma resenha, uma análise aí do filme, escrevendo um pouco, vale muito a pena assistir. É um filme que aborda muitas questões, então, mas assim, mostra de uma maneira bem artística, muito legal. Eu assisti esse filme pela segunda vez, vou continuar assistindo mais, porque parece que cada vez que você assiste, você pega uma coisa a mais. Também quero ler o livro um dia aí, talvez compartilhar com vocês o que eu achei. Mas, assim, super recomendo, porque não tem tantos filmes, assim, que abordam questões relacionadas, assim, à ansiedade social, né, e tal. Então, acho que é muito legal a gente ter acesso a esse tipo de obra, assim. E queria saber de vocês, se vocês conhecem alguma outra obra, filme, livro, enfim, que aborda o tema, assim, dessa forma, mais de entretenimento, assim. Se vocês recomendam alguma coisa aí que tem relação também com saúde mental, com ansiedade social, timidez. E vou lançar aqui o próximo desafio dessa semana, que seria deixar um comentário aí, uma pergunta, para que eu possa responder no próximo vídeo, tá? Então estou desafiando vocês a fazer alguma pergunta aí relacionada à ansiedade social, timidez ou outras questões de saúde mental, para que eu possa responder no meu próximo vídeo. O que vocês acham? Então, esse é o momento, deixa aí a sua pergunta para que eu possa responder no meu próximo vídeo e eu vou ser desafiada por vocês, né, a responderem aí essas perguntas e vou dar o meu melhor para isso.
Até o próximo vídeo. Tchau!